Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus por essa oportunidade que o Senhor nos concede de retornar a esta casa. Amém? Estou muito feliz. Trago a paz do Senhor do meu pastor Cosmo Manuel, a esta igreja. Quero louvar a Deus pelo grupo de jovens, Juventude Viva, pelo convite junto com o amado pastor Juscelino, a diretoria dos jovens. Vocês são muito corajosos em me convidar para o último dia da festa. Glória a Deus, aleluia. Mas quero agradecer de coração por este convite, amém? Quero louvar a Deus pela vida do meu esposo, cooperador Adriano, um marido exemplar, um homem de Deus, um jovem de Deus. Vamos fazer 10 anos de casados já, eternos namorados. Glória a Deus. Deus abençoe a vida da minha filhinha Stephanie. Eu quero louvar a Deus também pela vida do casal, cantor Robson Luiz, e da sua esposa, missionária Andressa. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu gostaria que o irmão Robson viesse louvar a Deus aqui com a igreja, aquele louvor, o escudo. Aleluia, glória a Deus. Você tem sede de ouvir Deus falar com você aqui neste lugar? Parece que os irmãos estão assim entristecidos, parece festa. É festa ou não é, igreja? O dono da festa está aqui nessa noite. Ele merece ser adorado aqui nesse lugar. Então vamos adorar a Ele, vamos adorar mais um pouquinho, amém? Glória a Deus, aleluia. Eu quero louvar a Deus pela vida do pregador Washington Porto. Esse moço que está aqui é um grande pregador da palavra, viu, pastor? Um grande pregador. Eu louvo a Deus pela vida dele. Está aqui fazendo o nosso DVD, nosso segundo trabalho. Nós fizemos o primeiro, que o Senhor nos fez promessa. Nós estivemos ministrando na cidade de Sumaré, e o Senhor nos fez essa promessa e cumpriu. O nosso primeiro DVD, depois, se você quiser adquirir, não é uma mensagem muito boa de ouvir, não. A nossa geração não gosta de ouvir esse tipo de mensagem. Mas você que quer uma mudança de Deus na tua vida, olha o título da mensagem: o fim vem, não se contamine. Quantos acreditam que Jesus está voltando para arrebatar a igreja? É só R$10. Compre e avise os teus familiares, os teus amigos, que o fim está chegando, aleluia. Que nós estamos vivendo os últimos momentos da igreja na face da terra, amém? Glória a Deus. O cantor vai estar louvando a Deus, e eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos para adorar a Ele e dizer: por toda a minha vida eu vou te adorar. Você pode estar no vale, na prova, no deserto, na dificuldade nessa noite, mas adore ao dono da festa, que já está aqui para receber a tua adoração, amém? Glória a Deus. Oh, Espírito Santo. Oh, amado, tu és adorado neste lugar, meu Senhor. Tu és engrandecido, a honra tua e a glória tua também. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei. Pois meu fôlego é a tua vida, e nunca me cansarei. Achou. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel. Achou. Que me tira desta cova e me leva até o céu. Oh, já vi fogo e terremotos, já venci vento forte que passou, já vivi tantos perigos na Camachu, Calavachai, mas tua voz me acalmou. Você crê nisso nessa narração? Tu dá ordem às estrelas. Ah, Jesus, tu tá aqui. E ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro na Camachu, Alabaçuia, no teu colo, ó Altíssimo. Você pode adorar Ele nessa noite? Oh, não
Glória a Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus. Digno de glória, de honra, de louvor, de adoração, aleluia. Abram as vossas Bíblias em nome de Jesus, no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 2, eu quero ler com a igreja. Glória a Deus, capítulo de número 2, nós vamos ler versículo de número 1, número 2, número 3, e depois nós vamos estar lendo o versículo de número 22, que foi o tema escolhido pelos jovens, amém? Glória a Deus. Quantos encontraram, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: esta voz me disse: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé. E ouvi o que me falava. E ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e os seus pais prevaricaram contra mim, até precisamente o dia de hoje. Vamos ler o 4 e o 5. Os filhos são de duro semblante, obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Por gentileza, vamos ler agora versículo de número 22, que foi o tema escolhido, que nos diz assim: a mão do Senhor veio sobre mim e me disse: levanta-te e sai para o vale, aonde falarei contigo. Eu vou contar até 3, eu gostaria que toda a igreja, juntamente com os jovens, repetisse esse mesmo versículo. 1, 2, 3. Olha para o teu irmão e diga assim para ele: Deus vai ter um particular com você aqui nessa noite. Diga assim para ele, pega dedinho de profeta e diga assim para ele: um chamado em meio ao cativeiro. Dá para você bater no peito agora e dizer assim: um chamado em meio ao cativeiro. Sente-se no seu lugar adorando a Jesus, adorando ao Deus de Ezequiel, que já está aqui nesta noite para falar conosco aqui neste lugar, amém? Não vim aqui para agradar a ninguém, para entregar chave para ninguém. Eu vim nesta noite entregar a mensagem de Deus, como profetiza ao teu coração aqui neste lugar. E eu sei que a palavra do Senhor, ela não volta vazia, antes ela faz o que Ele apraz, amém? Glória a Deus. Nós vemos aqui profeta Ezequiel. Ezequiel no hebraico significa Deus fortalece. Olha que coisa linda, Deus fortalece. Nós vemos o profeta Ezequiel, um jovem, estudando para ser um sacerdote. Ele agora está em Judá, aleluia, glória a Deus. E veio o cativeiro sobre a nação de Judá e de Israel, como Jeremias havia já profetizado. E aí então Ezequiel vai junto com a segunda leva dos deportados para a Babilônia, com 10.000 judeus. Ele é deportado para a Babilônia, para o cativeiro. Ezequiel era filho de Buzi. Ezequiel era filho de uma família sacerdotal. Ezequiel agora está no cativeiro, no meio do povo cativo. Cativeiro significa escravidão, cativeiro significa jugo, aleluia, glória a Deus. E agora esse moço está lá no meio do cativeiro. Ele profetiza 22 anos no cativeiro, aleluia. O povo não quer ouvir as profecias de Ezequiel, porque são palavras duras, aleluia, glória a Deus. Nos diz a palavra do Senhor que agora ele está junto ao rio Quebar, e ele tem visões da parte de Deus tremendas, aleluia. Talvez ele estava lá junto com aqueles que estavam chorando e lamentando, como nos diz o Salmo de
número 137, às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, pedíamos para cantar uma canção, mas como cantar uma canção em terra estranha? As harpas estavam penduradas nos salgueiros, eles não tinham alegria para cantar, porque estavam em cativeiro. E lá está o profeta Ezequiel. Nos diz a palavra que ele tem visões de Deus, visões tremendas. Ele vê vento, ele vê fogo, ele vê rodas, ele vê seres viventes com semblante de homem, com semblante de boi, com semblante de leão, com semblante de águia. E Deus começa a se revelar para o profeta Ezequiel em meio àquele cativeiro. Ele vê um trono, ele vê como se fosse a semelhança de um homem sentado naquele trono. Ele começa a ver visões celestiais. Faz-me recordar do apóstolo João, quando está preso na ilha de Pátimos, aleluia, quando ele ouve uma grande voz, ele olha para ver, e ele vê um ser, aleluia, vestido de vestes de linho fino, com um cinturão de ouro, aleluia, glória a Deus. O seu olhar como olhares de fogo, os seus pés como latão reluzente, e a sua voz como a voz de muitas águas, aleluia. E João também cai ao chão prostrado, mas a voz de Deus brada dizendo: não temas, porque sou eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou aquele que morri e ressuscitei. O mesmo Deus se revela agora para Ezequiel, aleluia, dizendo para ele: ei, põe-te em pé, porque eu falarei contigo, aleluia. Quantos estão aqui para ouvir a voz de Deus neste lugar? Já pode adorar a ele. Filho do homem, põe-te em pé, porque o termo filho do homem, aleluia, para Ezequiel saber a dependência da humanidade dele, da dependência dele para com Deus, da sua humanidade como ser humano, filho do homem, aleluia, glória a Deus. Nos diz a palavra do Senhor no Salmo de número 144, versículo de número 3: quem é o homem? O homem é como o sopro, o homem é como a sombra que passa, aleluia. Quem é o homem? Isaías no capítulo 45, versículo de número 9, aleluia, Isaías escreve: ai daquele que contende com o Criador, caco entre os cacos de barro. Oh, aleluia. A palavra de Deus também nos diz em Isaías 51:12: quem és tu para que tema o homem que é mortal, e é o filho do homem que não passa de erva? Olha para o teu irmão e diga para ele: tu é filho do homem. Tu é filho do homem. Aleluia. A palavra de Deus nos diz em Gênesis 3, versículo de número 12, se eu não estou enganada, Deus dizendo: Adão, tu és pó, aleluia, e ao pó tu vai retornar. Aleluia. Quantos são dependentes de Deus aqui nessa noite? Quem é dependente dele depende para acordar, depende para comer, depende para viver, depende para respirar, depende para cantar, depende para tocar, depende para pregar, depende dele, depende dele. Quantos dependem dele neste lugar? Filho do homem, põe-te em pé que eu falarei contigo. Deus começa agora a se revelar para o profeta Ezequiel, no meio do cativeiro, no meio de planos frustrados, no meio de ruínas. Deus começa agora a conversar e a dialogar com o profeta Ezequiel, aleluia. Nos diz a palavra que entrou o Espírito do Senhor em Ezequiel e o colocou de pé e o fortaleceu. Eu tenho uma palavra profética de Deus para vidas aqui nessa noite, que são profetas e profetisas de Deus, que estão aqui nessa casa. O Espírito do Senhor vai invadir a tua vida neste lugar, vai te fortalecer, vai pegar pela tua mão, porque tem profeta aqui, tem profetisa aqui, para Deus levantar nessa noite, no meio do cativeiro.
Você crê nisso, querido? Que o Espírito de Deus vai invadir a tua vida aqui nessa noite. Eu não sei se você vai sair sapateando, rodopiando daqui não, mas que o Espírito Santo vai entrar em você hoje, vai fazer uma mudança na tua vida, vai limpar a tua casa espiritual se houver sujeira, porque a obra grande em vidas aqui, o Senhor me disse: eu vou levantar profetas, eu vou levantar profetisas naquele lugar. Nos faz lembrar de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo de número 8, quando Jesus diz assim aos discípulos: eis que vocês receberão virtudes, receberão poder, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. O que Deus vai fazer aqui nessa noite em vidas, não é para você ficar dentro de 4 paredes, porque nessa noite Deus vai alargar as tendas, Deus vai alargar as tendas e te levará em lugares que você nunca sonhou e nunca imaginou. Deus diz assim para ele: ei, Ezequiel, eu te envio. Eu te envio. Deus estava fazendo uma chamada para Ezequiel. Eu te envio. Mas Deus, olha o cativeiro que eu estou. O Senhor vai me enviar. No meio desse cativeiro, eu tenho uma palavra profética de Deus para a tua vida aqui nessa noite. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo de número 27 diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis, as desprezíveis, as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Pega teu dedinho de profeta, olha para o teu irmão e diga para ele: é hoje, Deus vai escolher hoje. É hoje, é hoje, é hoje. Ele vai que tratar com você, mas é hoje. É hoje, é hoje. Eu te envio. Me faz lembrar quando Deus chama a Moisés. Você se lembra? Quando Moisés está apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, aleluia, lá no Monte Horebe, e ele vê Deus no meio da sarça, sempre no meio do vale, no meio do cativeiro, lá no meio da sarça, é sempre no meio. Se não tem meio para Deus entrar, ele não fica. Não é de canto, não é atrás, é no meio. É no meio. Ele está no centro da tua vida. Ele está no centro da tua vida. É sempre no meio. É sempre no meio. Aleluia. E Deus começa a se revelar para Moisés, dizer para ele: ei, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar é terra santa, viu? Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que tu estás pisando é terra santa. Eu só quero te lembrar que aqui é a casa do papai, casa chamada de oração. É casa onde o enfermo entra, tem que sair curado. Alguém entra oprimido, tem que sair liberto, chamada a casa de oração. Por isso guarda teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Deus diz assim para ele: eu te envio, Moisés. Vai lá falar com o faraó, porque eu vou libertar o meu povo da escravidão através da tua vida. Moisés diz assim: eu? Quem sou eu? Quem sou eu? Aleluia. O Senhor vai tirar da tua vida hoje todo complexo de inferioridade. Vai tirar. O Senhor vai tirar da tua boca toda palavra de fraqueza. Séria. Sabe por que Deus vai começar a se revelar para a tua vida? Nos diz a palavra de Deus, preste atenção aqui, em nome de Jesus, que ele diz assim: Deus, eu não posso ir, porque eu sou pesado de boca, eu sou pesado de língua, eu não posso ir. Quem sou eu? Sabe o que Deus fala para Moisés? Deus diz assim para ele: quem é que fez a boca do homem? Quem é que fez aquele que fala? Quem é que fez o mudo? Quem é que fez aquele que enxerga? Quem é que fez aquele que não enxerga? Não foi eu. Aleluia. Então eu colocarei as minhas palavras
tua boca. Vai, porque eu te envio. Eu te envio. Lembra de Jeremias, quando Deus diz para ele: eu te formei desde o ventre da tua mãe, as nações eu já tinha te separado para ser profeta, já tinha te separado. Ele diz: eu sou um menino, eu não posso, como é que eu vou? Deus diz para ele: eu vou colocar as minhas palavras na tua boca, sou eu que vou colocar as minhas palavras na tua boca. Sabe o que o Senhor quer nesta noite aqui? Que você se disponha, que você se disponha, porque chegou o tempo de Deus levantar uma geração de jovens, aleluia, cheio da presença do Espírito Santo, para pregoar a palavra. Eu te envio. Mas o que eu acho interessante é que Deus diz assim para ele: olha, come o rolo que eu vou te dar, eu vou te dar um rolo para você comer. Nesse rolo vai ter suspiros, vai ter lamentações, vai ter ais. E não é um povo diferente, não. É o teu povo, é uma casa rebelde, é um povo de coração duro, semblante obstinado. Mas eu te envio a eles. E o que eu acho interessante é que Deus diz assim para ele: tu serás uma atalaia. Ô, palavra bonita, atalaia, todo mundo quer ser, né? Eu sou uma atalaia de Jeová. Mas não sabe o peso que tem esta palavra. Sabe por quê? O atalaia, ele não fica lá embaixo dormindo. O atalaia, ele fica lá em cima, na torre de vigia. Aleluia. Lá, tu tá entendendo? O Senhor me diz que tem atalaia aqui que está dormindo. Está dormindo. Satanás está querendo destruir tua casa, destruir teu ministério, e tu estás dormindo. Ei, eu tenho uma palavra profética para os atalaia aqui nessa noite. Tem atalaia que levanta a mão em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Romanos 13:11. Já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está bem perto do que quando aceitamos a fé. A noite é chegada, a noite é passada, o dia é chegado. Deixemos as obras das trevas e revistamos-nos das armas da luz. Pega na mão do irmão que está do teu lado e diga assim para ele: acorda, atalaia. Acorda, atalaia, acorda, acorda. Acorda, atalaia, acorda. Aleluia. Sabe por que Deus diz para ele: ei, sabe por que eu te constituí atalaia? Porque quando eu te disser para você falar para o ímpio que ele vai morrer, e tu não falar e ele morrer, eu vou ser culpado, você vai ser culpado do sangue dele. Se você não avisar aquele que está caindo no pecado, no erro, e ele morrer, e ele vier a perecer, tu serás culpado do sangue dele. Há uma responsabilidade muito grande quando Deus chama alguém para ser atalaia. Mas eu acredito que nessa noite Deus está abrindo os olhos dos atalaias aqui neste lugar. Quando você vê alguém no erro, no pecado, é só quem é atalaia de verdade, irmão. Não vai fazer isso na carne não, que não resolve. É só quem é cheio, é só quem é cheia. Tem crente cheio aqui para adorar, tem crente cheio aqui para adorar. Eu te envio como atalaia. Deus, mas porque tem que ser eu? É você mesmo. Aleluia, é você mesmo. Não é a tua vontade, a vontade dele que prevalece. Aleluia. João 15:16 diz: não foi vós que escolhestes a mim, mas foi eu que escolhi a vós, e eu vos nomeeis para ficar sentado, para cantar só no dia de congresso, jejuar, orar só no tempo do congresso, não, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça. E eu quero te dizer mais: não adianta fugir, hein? Não adianta fugir, porque ele te encontra.
Não adianta você querer fugir, porque Ele te encontra. Ele te encontra, não adianta fugir. Salmo 139, o salmista diz: Senhor, eu sei que Tu me sondas, Tu me conheces, Tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe Tu conheces o meu pensamento. Ainda que palavra alguma saia da minha boca, Tu já conheces. Para onde irei eu? Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Porque se eu subir ao céu, Tu lá estás. Se eu descer ao profundo abismo, Tu estás. Se eu pegar as asas da alva e descer as profundezas do mar, ainda assim a Tua mão me vai alcançar. Quando eu estava no ventre da minha mãe, foi Tu que me formaste. Osso por osso, pele por pele, órgão por órgão, Ele não abre mão da tua vida. Ele te escolheu. Soava nos meus ouvidos quando Deus falava comigo um chamado, um chamado, um chamado. Não adianta querer fugir do chamado que Ele tem para a tua vida. Eu vejo agora Deus dizendo assim para Jeremias, perdão, para Ezequiel: Ezequiel, levanta-te agora e vai ao vale. Vale é um lugar baixo, rodeado de colinas, rodeado de montanhas. Olha para onde Deus manda Ezequiel ir. Vale é lugar de tristeza, lugar de medo, lugar aonde não se tem muito status, lugar aonde levitas, pregadores, missionários ficam lá embaixo no vale. Foi para lá que Deus levou Ezequiel. E Deus diz para mim: eu estou levando muita gente para lá. Não vai subir a montanha, vai descer ao vale para entender o que Deus tem. Não vai descer ao vale para entender o que Deus tem. Mas Renata, mas eu sinto medo no vale. No vale dá medo mesmo. O salmista escreveu no Salmo 23, versículo 4: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu sei que Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consola. Para que serve a vara? Para consolar, para dirigir a ovelhinha, mas também serve para quando ela ir para lugares errados. Lá vai o pastor com a vara, pega a ovelhinha pelo pescocinho e diz: vem cá, tu está indo por caminho errado, vem cá. No vale Deus vai te orientar, no vale Deus vai te corrigir. Desce ao vale. Não queremos descer ao vale. Vale é lugar de solidão. Vale é lugar aonde ninguém liga para agendar, para cantar, para pregar. Vale é lugar aonde vem as necessidades e as dificuldades. Falta o dinheiro para pagar as contas. Vale é lugar que não tem papai, não tem mamãe. Vale é lugar que não tem pastor por perto, porque ninguém vai entender o particular que Deus está tendo com a tua vida. Mas que Ele vai ter um particular contigo lá, Ele vai ter. Ele vai ter um particular contigo lá no vale. Desce ao vale, desce lá que eu vou falar contigo lá. Não te preocupa se o Senhor te levou para o vale. Romanos capítulo 8, versículo de número 28 nos diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que foram chamados pelo seu decreto. Deus vai se revelar para você no vale. Agora eu vejo Deus dizendo assim para Ezequiel: Ezequiel, você está no meio de uma casa rebelde. Casa rebelde. Rebelde é uma pessoa que não ouve conselhos. Rebelde é uma pessoa que não aceita ser direcionado nem corrigido por ninguém.
Rebelde é alguém que acredita na sua autossuficiência. Eu sei o que eu faço. Eu sou dono do meu nariz. Olha para o teu irmão e diga para ele: está preparado para ouvir o que Deus tem para falar? Porque eu vou entregar tudinho. Ezequiel ficou mudo por um certo tempo, mas Deus disse para ele: pode abrir a boca agora e começar a falar. Pode abrir a boca e começar a falar agora. Arabanarasuricandaraia. Casa rebelde. Pode entregar o que Jeová mandou? Vamos trazer para o dia de hoje. Casa rebelde não obedece pai nem mãe. Efésios capítulo de número 6, versículo de número 1, o apóstolo Paulo diz: vós filhos, obedeceis aos vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, porque este é o primeiro mandamento com promessa, para que vivas e prolongue os teus dias sobre a terra. Mas casa rebelde não quer obedecer papai e mamãe. Casa rebelde não ouve conselhos de papai e mamãe. Não quer ouvir. Mamãe diz não vai. Mamãe diz não faz. Não coloque esse tipo de roupa. Não combina com crente. Não combina com serva de Deus. Arabandaia, suricandaraia. Arabandara, suribicai, não quer obedecer. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer nessa noite: ou tu obedece, começa a entrar na linha, ou as coisas vai começar a estreitar para o teu lado. Vai. Mamãe e papai têm aconselhado: não anda com certo tipo de pessoas. Não é boa essa companhia para você. Há caminhos que para o homem parece ser direito, mas no final são caminhos de morte. O Senhor está falando aqui hoje. Escolhe as tuas amizades. Ouça o conselho de papai e de mamãe. Não despreze os conselhos. Minha mamãe sempre me aconselhou: minha filha, ande com mulher de Deus, com mulher de oração, com mulher que ora, com mulher que jejua, com mulher cheia de Deus. Tu está entendendo? Se tu andar só com tranqueira, tu vai ser tranqueira também. Mas se tu andar com mulher de Deus, com moça que faz a diferença, eita! Ai, o Senhor está me dizendo que há filhos rebeldes aqui. Há mães aqui que estão chorando, por isso que o Senhor está mandando esta palavra. É um chamado em meio cativeiro, mas o Senhor vai tratar com você primeiro. Uma geração que não obedece mais os pais, quer fazer o que quer, dono do seu próprio nariz, casa rebelde. Efésios capítulo de número 6, versículo de número 5 diz: vós servos, obedecei aos vossos senhores. Obedecei às vossas autoridades que são constituídas. Está entendendo? Casa rebelde não obedece patrão, não obedece patroa, não obedece liderança, não obedece ninguém. É casa rebelde. Tu está entendendo? Casa rebelde não obedece pastor, não obedece. Hebreus no capítulo 13, versículo 17 diz: obedecei aos vossos pastores, sujeitai-vos a eles, aleluia, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que vai prestar conta deles, aleluia, glória a Deus. Obedeça aos teus pastores, aleluia. E se os pastores não estão usando o cajado, vai prestar conta com Deus, porque estamos vivendo os últimos momentos. Não há tempo mais de passar a mão na cabeça de ninguém, de ver o erro e concordar, não. Jesus está voltando e vai cobrar de quem não obedece e de quem não delega a obediência a Ele. Obediência a Deus. Casa rebelde não obedece a Deus. Não obedece. Deus diz ao povo de Israel, lá em Deuteronômio: ó, coloca o caminho da bênção e o caminho da maldição no caminho de vocês. Vocês vão escolher.
Vocês querem a bênção ou querem a maldição? Perdão. Eles escolheram a maldição. A palavra de Deus diz que aquele que obedece a Deus, ele não precisa correr atrás de nada, porque as bênçãos de Deus acompanham ele, acompanha ela. O filho que é obediente a Deus, ele é abençoado por Deus. Aleluia. A bênção bate na porta da casa. Não estou dizendo para você cruzar os braços e não procurar emprego, não. Mas se tu for obediente a Deus, pode ficar despreparado, pode ficar preparado. Aleluia. Pode até pegar o currículo e dizer não serve. Jeová vai lá e diz assim: serve. Abre a porta para ele, porque ele me obedece. Ela me obedece. Tu está entendendo? Aramandecalamaia. Não é de qualquer maneira que recebe bênção, não. Os filhos obedientes receberão bênção do Senhor aqui nessa noite. É os obedientes a Deus. O apóstolo Paulo disse em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 19: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Tem pessoas que têm medo do homem, mas não têm medo de Deus, não têm temor a Deus. Aleluia. Não obedece a Deus quando Deus lhe manda tirar alguma coisa da sua vida, da sua casa, que está impedindo a sua comunhão para com Ele. O Senhor me trouxe aqui nessa noite para dizer: eu quero obediência. Aquele que obedece, as bênçãos vão acompanhar. Casa rebelde não quer obedecer. Casa rebelde não dá credibilidade às palavras do Senhor. Não dá. A palavra de Deus nos diz em João no capítulo 14, versículo de número 23: aquele que me ama guardará as minhas palavras. No versículo de número 15: aquele que não me ama não guardará as minhas palavras. Casa rebelde não guarda a palavra quando Deus fala com ele. Pode vir o pastor que vier, o pregador que vier, está sempre sendo casa rebelde, porque não guarda as palavras de Deus. Aleluia. Casa rebelde que não guarda a palavra não tem como purificar o seu caminho, tem uma vida de santidade para com Deus. A palavra do Senhor nos diz no Salmo de número 119, versículo de número 9, número 11, perdão: como purificará o mancebo o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Tu estás entendendo? Se tu acreditar na palavra, obedecer a palavra do Senhor, o teu caminho será puro. Você terá uma vida de separação, uma vida de santidade. Você fará a diferença na terra. Primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 14, o apóstolo João aconselha a igreja, aconselha os jovens, dizendo: vós jovens, vocês são fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e já vencestes o maligno. Mas olha aí o segredo: se a palavra permanecer em vós, vocês vencerão o maligno. Está entendendo? Aquele que guarda a palavra vai vencer a tentação, vai vencer a tentação quando bater na porta, porque guarda a palavra. Romanos capítulo de número 10, versículo de número 17, a palavra do Senhor nos diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. A casa que não é rebelde, quando ela ouve a palavra de Deus, a sua fé aumenta e ela crê mais no seu Deus. Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 6, a palavra do Senhor nos diz: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que crê nele, se aproxime dele, creia que ele existe e que ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas casa rebelde não quer ouvir palavra. Casa rebelde só vem congresso. Casa rebelde só vem campanha. Casa rebelde anda de igreja em igreja procurando profecia e revelação. Não quer palavra.
E nós estamos vivendo uma geração assim. E o apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo capítulo 4 versículo 2: pregue a palavra a tempo e a fora de tempo, redargas, repreenda, exorte com toda a longanimidade e doutrina, porque virão tempos que não suportarão ouvir a sã doutrina, mas terão como que comichões dos seus ouvidos e darão ouvidos à mentira. Vem pra cá, pode ficar de qualquer maneira, a porta é larga mesmo, vai para o céu de qualquer jeito. Hoje todo mundo é gospel, aramandecandaraia, é mentira. Porque a casa que come a palavra e obedece a palavra, aleluia, ela é santificada, é separada. Deus pode fazer limpeza no meio dela. Ela mandecandarai. Efésios capítulo de número 5 versículo de número 25, o apóstolo Paulo escreveu que Cristo deu a vida pela igreja para purificar através da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, pura, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível. Tem amante da palavra de Deus aqui? Deixa eu ver se tem. Se tu é amante da palavra, eu vou repetir, viu? Vocês já ouviram aqui, mas eu vou repetir. Se é amante da palavra, a prioridade da tua vida não é a televisão, não é a internet, não é o Facebook, não é a novela, não são os filmes, aleluia, porque o salmista escreveu no Salmo 1: bem-aventurado o varão. O termo varão serve para varão, para varoa. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores, mas antes tem o seu prazer é na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, porque será como uma árvore plantada junto a ribeiros de água, aonde dá o seu fruto na extração própria, e tudo quanto fizer prosperará. Quer ver casa próspera? Quer ver ministério prosperar? Quer ver? Aramanda Candorebai, a casa que o seu prazer está na lei do Senhor. Aracandoreba Xandarai. Ele ou ela não vai ficar o dia inteiro na televisão, não. Fica com dor de cabeça e vem para a igreja, é um peso. Aleluia. Depois espera tudo o pregador. Depois espera que o pregador faça milagre, manda fogo. Aracandarai, a mente cheia de televisão. Aramanda Calamaia. No Facebook o dia inteiro batendo papo. Só não tem tempo para bater papo com Jeová, mas bate papo com todo mundo. Arabandecai, a casa rebelde. Ai, Jesus, dá para dar glória a Deus, jovens? Sabe por que Deus quer levantar nessa igreja jovens cheios da palavra? Cadê a tua Bíblia? Levanta aí a tua lâmpada. Deixa eu ver se você tem lâmpada para brilhar. Coma ela, leia a palavra, viva a palavra, seja cheio da palavra, porque Deus quer te usar. A palavra de Deus, a casa que lê a palavra de Deus, ela tem temor de Deus. Abacuque diz no capítulo 3 versículo 2: eu ouvi a tua palavra. Não foi o louvorzão, não foi o testemunho, eu ouvi a tua palavra e eu temi. Aviva, Senhor, a sua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Na ira lembra-te da misericórdia. Aleluia, glória a Deus. Dá ouvido à palavra do Senhor nesta noite. Porque o Senhor quer ter um particular com a tua vida de forma tremenda. Sabe o que o Senhor está me dizendo? O Senhor vai colocar nojo em algumas pessoas aqui, aleluia, nessa noite. Sabe por que a palavra de Deus, ela liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. Tu vai sentir nojo de assistir aquelas novelas nojentas que só tem pornografia, homossexualidade,
homossexualismo, pedofilia, prostituição, adultério, fornicação, aleluia, tu está entendendo? Aramande calamai, tu vai sentir nojo daquele negócio, o Senhor vai colocar temor no teu coração, aramande calamai, a serebecaia, porque o Senhor está te levando para o vale. Quem crê dá para levantar a mão e adorar a Ele. Casa rebelde quer ter uma vida de profanação. Profanação é violar aquilo que é santo, aquilo que é sagrado. E eu vim para te dizer de novo, nosso Deus é um Deus santo. 1 Pedro capítulo 1 versículo 16, sede santos porque eu sou santo. Santidade é a separação para Ele. Deus não te quer pela metade, Deus te quer por inteiro. E eu tenho uma palavra profética de Deus para vocês aqui nessa noite, porque o Senhor me disse que as jovens aqui que estão passando por guerras tão terríveis, com tantas dúvidas na sua cabeça, eu quero te dizer que Deus não abre mão de você. Aquela moça que está ali, a terceira ali, ó, de lá para cá, aquela moça ali, Aramandecai, você mesmo, o Senhor te diz que Ele não abre mão de você por nada. Ele não abre mão. Eu quero louvar um louvor. Dá para tocar aí, tecladista? Dá uma nota para mim aí. Aramassuricanda arabachai. Eu estou rouca, mas eu quero louvar. Aracandorebadara serecalamaia. Eu quero uma irmã cheia de Deus, aquela irmã de blusa preta. Vai lá dar um abraço naquela moça que está ali, aquela terceira. Isso, vá lá, porque Satanás está querendo levar ela para o mundo, mas o Senhor está dizendo assim, ó, dá uma nota aí, vaso, dá uma nota aí, aleluia. Deus não abre mão de você, aonde você for, não te perde de vista. Ele te comprou, com seu sangue te comprou. Deus não abre mão de você. De novo. Deus não abre mão de você. Aonde você for, não te perde de vista. Sabe por quê? Ele te comprou, com seu sangue te comprou. Deus não abre mão de você. Olha aqui pra mim, moça. Olha aqui pra mim. O Senhor te diz nessa noite, Ele quer a separação das tuas más amizades. Tu tá entendendo? Porque Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe para tu fazer a diferença. E Ele para essa mensagem aqui no meio, para dizer para ti, Ele não abre mão da tua vida por nada. Tu não falou para ninguém, mas eita, desejo de dar uma passeadinha lá fora. Mas eu amo esse Deus, que Ele para a mensagem para falar com alguém, porque Ele ama. Não adianta. O Senhor te quer em santidade e separação. Pode ficar aí, tecladista, ajuda aí. A palavra de Deus diz lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 3: começando aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porque Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. Aleluia. E o apóstolo Paulo ainda diz: não despreze essas coisas. Não despreze. Porque você desprezando a santificação, você está desprezando o próprio Deus na tua vida. Tu estás desprezando a presença do Espírito Santo na tua vida. E quantos que já estão aqui e já não sentem mais a presença dEle?
está naquela oração de Davi no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu espírito. Sabe por quê? Está vivendo no meio do pecado, está vivendo no meio do embaraço. Eu vou falar o que Jesus está mandando. Eu estou sentindo um cansaço físico muito grande, porque eu já estou ministrando alguns dias, ministrei em vigília, estou muito cansada. Mas o Senhor dizia para mim: entregue tudo que eu te mandar naquele lugar. Casa rebelde quer ter uma vida de fornicação. Que é isso, irmã Renata? Quer ter uma vida de fornicação. Jovens tendo relações sexuais antes do casamento, e vem para a igreja e canta como se nada tivesse acontecido. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Efésios capítulo 5, versículo 5 diz que os impuros e os fornicadores não herdarão o reino dos céus. Pessoas que querem ter uma vida de prostituição, sai com várias mulheres, quer deixar a mulher que há tanto tempo vive com ela para pegar uma menina novinha. Viver uma vida de adultério, uma vida de imundícia. Casa rebelde. E quando Deus fala, faz cara feia, porque quer ficar no meio do pecado e ainda contaminar a igreja de Jesus. Quer viver na mentira. Eu tenho base bíblica para falar. Se tem algo que está entrando no meio da igreja e está entrando devagarzinho, e a palavra de Deus condena, eu tenho base bíblica para te falar isso. E estão dizendo que é normal, pode ficar assim, você nasceu assim, sendo que a palavra do meu Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículo de número 10: não vos enganeis, porque os adúlteros, os efeminados, os sodomitas, os mentirosos, os avarentos, os ladrões, os roubadores não herdarão o reino dos céus. Pode falar, pastor? Levítico, capítulo de número 18, versículo de número 11, se eu não estou enganada, 23. Levítico 18 e 23 nos diz a palavra do Senhor: não deitará o homem com outro homem como se fosse uma mulher, porque isso é abominação a Deus. O diabo está colocando na tua mente que tu pode gostar de outro homem, que tu pode gostar de outra mulher. A poder do sangue do Cordeiro, a poder do sangue, a poder do sangue. É abominação, é casa rebelde. Tá aqui nessa noite. Jeová falou para mim na madrugada. Eu sonhei com vocês de preto e vermelho. Eu nem sabia que vocês iam estar de preto e vermelho. Eu quero que as irmãs do círculo de oração levantem agora as redes. Cadê as dirigentes do círculo de oração? Cadê as dirigentes do círculo de oração? Levanta em nome de Jesus. Levanta em nome de Jesus. Levanta. Tem mais alguma dirigente aí de oração aí no meio? Tem mais alguém aí? Irmão Robson, levanta. A irmã
que está ali do lado, levanta. Eu quero que vocês levantem as suas mãos agora. Nós vamos repreender esse demônio que está querendo entrar na vida de alguns jovens. Arabacandarai, aqui nesse lugar. Vamos, vamos, vamos. Aramandecai, os obreiros também. Levante as tuas mãos e ora agora. Ora agora. Há poder no sangue. Há poder no sangue. Há poder no sangue. Clama agora, clama agora, clama agora. Clama agora, clama agora, clama agora. Clama agora, decadaraia. Clama agora, clama agora, clama. Clama, vai, 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 vai embora, vai embora. Vai embora, esse desejo vai embora. Vai embora, vai embora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Há poder no sangue. Sabe o que o Senhor me diz? Alguém que vai assistir essa filmagem, Arabandecai, vai receber a libertação do homossexualismo. Vai receber, vai receber. Está em cativeiro, mas vai receber. Ah, xerebecandarai, Arabandará surimica, Erebecandarai, Arabandais, Erebecais. Olha a glória dele aí. 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 Ei, xerebecandorebaia. Adarabandara surimicandereba xandarai. Arabadai estecandoremaia. Pode se assentar. Quem é carnal não entendeu nada, porque as coisas espirituais só entende quem é espiritual. Bacando rebaia. Arabadara suribicalamaia. O Senhor está jogando por terra aqui nessa noite idolatria, idolatria, idolatria. Os idólatras também não herdarão o reino do céu. Não herdarão, não herdarão. Arabadecarabaia suribicaia. Apocalipse capítulo de número 22, versículo de número 14. Deus diz, apóstolo João, ó, nem os cães, nem os feiticeiros, nem os adúlteros, nem os assassinos, nem os mentirosos, aqueles que mentem e praticam mentira, herdarão o reino dos céus. Tu está entendendo a casa rebelde que tu está lidando? Tu está entendendo? A gente quer receber um chamado, mas não sabe a responsabilidade que Deus coloca nas nossas mãos. Para que povo Deus vai nos enviar? Aramado Kedaia. Arabanara Surimicandaraba Xandarai. É uma casa rebelde que não ouve a voz de Deus, que quer viver no meio da profanação, que quer cantar, que quer subir no altar, que quer reger, que quer pregar no meio da profanação. Mas o Senhor está dizendo para nós aqui nessa noite: eu tenho um chamado na tua vida, e o chamado fala mais alto. Tu não vai se misturar com casa rebelde mais. Não vai, não vai, não vai, não vai. Aramanda calamaia surimicanderebai. Casa rebelde fica dividido, não sabe se serve a Deus, não sabe se serve ao mundo. Elias diz ao povo, quando ele está fazendo aquele altar, preparando aquele altar, ele diz: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Vocês vão adorar a Deus ou vocês vão adorar a Baal? Casa rebelde fica dividido, não sabe se adora a Deus ou se adora Baal. Mas eu acredito que aqui nessa noite tem verdadeiros adoradores
adoradores que adoram Ele em espírito e em verdade, que não vai adorar a Baal, que não vai dividir a sua adoração com nada, não vai dividir com a riqueza, com o dinheiro, porque nos diz a palavra do Senhor em Mateus 6:24, aleluia, não podemos servir a dois senhores, ou vai agradar a um ou vai aborrecer o outro. Não tem como adorar a Deus e adorar as riquezas, não tem como, tu está entendendo? Então se decida nessa noite, saia de cima do muro e adore somente ao teu Deus, ao Deus que te tirou do Egito, ao Deus que te tirou do lodo, do lamaçal, do pecado, firmou teus pés e colocou sobre uma hoxa. Se tem adorador aqui, eu quero aproveitar para você levantar a tua mão direita e adorar assim, ó. Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos são de ver. Quão grande é o meu Deus. Vou pegar a altura certinho. É o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos são de ver. Quão grande é o meu Deus. Aquela moça que cantou aqui, olhe para mim. Você tem uma voz muito bonita, que soa muito linda aos olhos dos ouvidos humanos. Mas enquanto você cantava, o Senhor dizia para mim: diga para ela que a partir de hoje eu quero que ela seja uma adoradora de verdade, porque eu quero fazer coisas profundas através do louvor dela. Eu quero curar enfermidades, eu quero repreender a depressão quando ela estiver cantando. Vidas serão libertas através do teu louvor. Você crê nisso? Mas o Senhor te diz: tira toda a bagagem da tua vida hoje. Você entende que Deus fala com você? Você entende que Ele fala contigo? Sabe por quê? O nome de Jesus quer ser glorificado na tua vida. E o Senhor tem pressa em fazer algo. E sabe o que Deus me diz? Que Ele está tocando na tua saúde. Deus está tocando na tua saúde. Vai lá, irmã de roxo, dá um abraço nela lá, que Jesus está tocando a saúde dela. Jesus está colocando um cântico novo na tua boca. O Senhor te fortalece para você orar, que você tem desejo de orar e jejuar e não consegue. O Senhor te fortalece agora. Sabe por quê? Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos são de ver. Quão grande é o meu Deus. Aquele moço de blusa lilás sentado lá atrás, levanta a mãozinha assim. Moço de blusa lilás ali, ó. Não, ele mesmo. Você que está mascando chiclete. Deus me disse que tem algo tremendo na tua vida. O Senhor te dá uma oportunidade muito grande hoje. Você crê nisso? De firmar uma aliança com Ele. Diz o Senhor para ti. O Senhor me disse: eu vou te usar de forma diferente naquele lugar hoje. Sabe por que o Senhor quer te fazer um ganhador de almas? Você crê nisso? Deus quer te fazer um ganhador de almas.
O Senhor te diz: firma a tua aliança comigo. Sai do meio da casa rebelde, diz o Senhor, porque eu tenho algo grande para realizar na tua vida. Você crê? E o Senhor fala contigo nessa noite. Irmão, vai lá dar um abraço nele, vai lá dar um abraço naquele moço. Ore por ele. Sabe por quê? Quão grande é o meu Deus, eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos são de ver. Quão grande é o meu Deus. Aramande calamassuri bicandere bachandarai. Casa rebelde quer ser amigo do mundo, quer andar como o mundo anda, quer andar de braço dado com o mundo, fazer a vontade do mundo. E eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida aqui nesta noite. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 2 diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimentais qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as vossas vidas. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, o apóstolo Paulo escreveu: nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, homens amantes de si mesmos. E ele fala umas 12 desqualificações. Ele nos diz: mais amantes dos deleites do que amigos do próprio Deus. Primeira epístola de João, no capítulo 2, João escreve no versículo de número 15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, toda a soberba da vida, e o mundo passa, bem como toda a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Mas a casa rebelde, ela quer buscar auxílio no Egito. A casa rebelde quer se conformar com o Egito. Isaías 31, primeiro, Deus disse: ai daqueles que descem ao Egito para buscar socorro, que confiam em carros, em cavaleiros, aleluia, e não consultam o Santo de Israel. Esse povo agora, irmãos, eles estavam se conformando com aquele cativeiro, aracandarabachandaraia. Eles estavam ali, mas ali não era lugar daquele povo. Está entendendo? Aravassuri bicandarai. É por isso que Ezequiel, no capítulo de número 37, Deus diz a Ezequiel: Ezequiel, vem cá, eu vou te levar em espírito para o meio de um vale. Vem cá. Lá vai Ezequiel de novo, aleluia. Ele vai ao vale para entender o que Deus queria com ele. Agora ele volta a um vale de ossos sequíssimos, para fazer o que lá, irmã Renata? Para profetizar no meio daquele vale, aleluia, porque o povo já estava dizendo: nós perdemos a nossa esperança, a nossa esperança já foi embora, nós estamos cortados, acabou para nós, aleluia. O Senhor me disse que há vidas aqui, arabassuri bicandarai, há vidas na tua casa que Satanás já disse: vai morrer na droga, vai morrer na bebida, vai morrer na prostituição, arabandecarabachandaraia. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer: Ele te leva no meio desse vale. É vale sequíssimo, é vale de morte, arabacandaraia, já está fedendo, arabassuri me cai. Mas Deus diz a Ezequiel: Ezequiel, aleluia, eu posso fazer ressurgir de novo esses ossos? Posso? Ele diz: tu pode, Senhor. Então
profetiza no meio deles. Começa a profetizar no meio deles. Diz a palavra que Ezequiel agora no vale começa a profetizar. Aleluia, como Deus lhe deu ordem. E enquanto ele profetiza, diz a palavra que vem o vento dos quatro cantos da terra, começa a soprar no meio daquele vale, e ossos com ossos começam a se juntar, começa a se criar nervos, começa a se criar pele. Aramanda candarabachandarai. Sabe por quê? Eu tenho uma palavra profética aqui nessa noite para quem tem chamado de Deus. Aleluia. Jó 14:7. Ainda há esperança para a árvore que foi cortada. Ainda que o seu tronco envelheça no pó e morra a sua raiz na terra, ao cheiro das águas brotará e dará dará ramos como uma planta nova. Porque aquele povo estava no cativeiro, mas não era o lugar deles lá. O Senhor diz para eles lá em Jeremias 29:11: eu sei o pensamento que eu tenho sobre vós, pensamento de bem, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mas vocês precisam fazer uma coisa: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Há uma condição: eles reconhecem que pereceu a esperança. Há uma condição, porque ainda há uma esperança, viu, mãe? Ainda há uma esperança, viu, pai? Ainda há uma esperança, diz o Senhor, nessa noite. Os teus filhos voltarão do cativeiro, diz o Senhor. Reprime a tua voz do choro e as lágrimas dos teus olhos, porque eles voltarão do cativeiro, diz o Senhor. Estão como no meio de vale de ossos secos. Acabou a nossa esperança. Arabandecalamai. Satanás está dizendo: eu vou matar muitos este ano ainda. Arabacandaracekalamai. Mas o Senhor está dizendo aqui neste lugar: se tu levantar a tua mão para o céu e começar a clamar e profetizar no vale, eu fecharei sepulturas, diz o Senhor. Dá para levantar a mão e começar a clamar? Sabe que o Senhor me mostra uma lista negra, e tem filhos de crente escrito nesta lista para morrer aqui até o final do ano neste bairro. Eu quero que você levante as tuas mãos agora, as duas. Eu quero que você levante as duas agora e comece a clamar. Ontem, enquanto nós estávamos no congresso, aleluia, clamando, aleluia, a vida de alguém foi ceifada. A irmã teve que sair correndo porque o seu parente foi envenenado. Não foi isso, irmão Robson? Enquanto você está aqui desapercebido, você não sabe o que está acontecendo lá fora. O Senhor está dizendo: clama agora, clama agora, clama agora, porque eu vou riscar, eu vou riscar nomes da lista. Eu vou riscar, eu vou fechar a sepultura, eu vou fechar, eu vou trazer o traficante aqui nesta igreja, eu vou trazer drogados, eu vou trazer, é promessa minha, eu vou trazer. Ele fecha a sepultura agora. Pereceu a nossa esperança. Acabou. Não acabou, não. Enquanto Jesus não volta, não acabou. Eu tenho uma palavra profética de Deus para vidas aqui nesta noite. Tiago, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 6, o apóstolo Tiago diz assim, ó: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo e ele fugirá de vós.
Achegai-vos, pois, a Deus, e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, vós de duplo ânimo, ou de ânimo dobre. Limpai os vossos corações. Converta o vosso riso em choro e em pranto. Reconheça as vossas misérias, lamentai e chorai. Porque tem pessoas que se conformam com a imundícia, se conformam no meio do pecado. O Senhor está dizendo hoje: Rabassuri bicanda arabaxandarai. Reconhece o teu estado de mazela, de miséria, porque eu tenho misericórdia para a tua vida aqui nesta casa. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Cheguemos com confiança ao trono da graça, a fim de achar graça e alcançar misericórdia em tempo oportuno. Arabassuri bicanda arabaxandarai. Sabe por quê? Ele quer te tirar do meio do pecado. O cativeiro desse povo durou 70 anos. Podia ter durado menos, mas foi um povo que se voltou as costas para Deus. Por isso que eles sofreram 70 anos no cativeiro. Ezequiel perdeu a sua esposa, teve que continuar profetizando, embora suas palavras não eram agradáveis. Mas ele teve um chamado, e o Senhor me diz que vai levantar vidas aqui nesta noite com o chamado de Ezequiel. Você vai profetizar no meio do vale de ossos secos, e Deus vai trazer vida, e vida com abundância. Porque nos diz a palavra do Senhor que Deus diz àquele povo: nunca mais se contaminarão com os seus ídolos, nem as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrar-o-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O prazer de Deus é que nenhum se perca, mas que todos alcancem a sua misericórdia. Tu estás entendendo? Eu tenho uma palavra profética de Deus a esta igreja aqui nessa noite. Quem quer receber, levanta a mão direita. Para você que está entendendo o chamado que Deus tem na tua vida, para você que está no meio do cativeiro. Apocalipse 22:11. Deus diz a João: escreve aí, João, escreve aí. Levanta a tua mão direita, eu vou profetizar. Se fosse chave, você ficava com as duas, né? Aquele que é impuro, faça impureza ainda. Aquele que é injusto, faça injustiça ainda, diz o Senhor. Aquele que é justo, faça justiça ainda. Mas aquele que é santo, se santifique ainda. Sabe por quê? Eis que cedo eu venho, diz o Senhor, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Aramassuri bicandarai. Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja. O Senhor tem pressa do chamado dele na tua vida, e o Senhor te diz: hoje eu te levanto no meio desse cativeiro. Só quem crê já levanta com a sua mãozinha de pé. Pode se colocar de pé em nome de Jesus. Aramande calabassuri bicandarabachandarai. Sabe por quê? Muitos querem pregar, muitos querem ter fama, mas falar aquilo que o povo gosta, aquilo que massageia o coração das pessoas. É por isso que Deus mandou essa palavra: vai ao vale, porque eu vou me revelar para você. E aonde tem coisa oculta, eu vou falar através dos teus lábios. Eu vou revelar, porque eu vou limpar meu povo, eu vou limpar a minha casa, a minha igreja. Eu vou, porque eu comprei com meu sangue.
Deus tem um chamado da tua vida no meio do cativeiro, tu entendeu? É no meio dos adúlteros, é no meio dos efeminados, é no meio dos sodomitas, é no meio dos roubadores, dos ladrões, é no meio dos avarentos, é no meio dos mentirosos, é no meio dos idólatras que Ele tem um chamado na tua vida, tu tá entendendo? Mas não se preocupa não, porque Deus te dará autoridade para falar. Deus te revestirá de autoridade. Ele te dará ousadia para falar. Quer ouça ou quer deixa de ouvir, mas fale. Quantas pessoas não evangélicas estão aqui nessa noite? Levanta a mãozinha assim. Quantas pessoas não evangélicas? Só as pessoas não evangélicas, as outras abaixa a mão. Temos muitas. Deus te trouxe a essa casa aqui nesta noite, porque Deus tem um chamado na tua vida. Deus tem um chamado na tua vida no meio do cativeiro. Escute, as pessoas que não são evangélicas, levanta assim, deixa eu ver. Tem uma palavra de Deus para você aqui neste lugar. Além daquilo que tu já ouviu aqui, talvez tu ficou até um pouco assustado, mas é a verdade, é o evangelho. Servir Jesus é isso. É entrar pela porta estreita para entrar no céu. É renunciar às nossas vontades para viver a vontade de Deus. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Mateus 11, 28. Ó o que Jesus te diz, ó. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo, que é leve, e encontrarei descanso para as vossas almas. Quer descansar nos pés de Jesus hoje, a partir de hoje? Quer entregar a tua vida para Ele nessa noite? Quer entregar? O Senhor tem um chamado na tua vida. Vem aqui à frente que eu quero orar por você. Você que quer entregar a tua vida para Jesus, vem aqui à frente que eu quero orar por você. Vem aqui à frente, eu te espero em nome de Jesus. Nos ajude, os irmãos que estão aí por perto. Aleluia, glória a Deus. O Senhor te convida nessa noite. Vem entregar a tua vida para Jesus. Vem entregar a tua vida para Jesus nessa noite. O Senhor quer mudar a tua história. O Senhor quer mudar a tua história. Quantos estão afastados? Levanta a mão assim. Quantos estão afastados aqui? Quantos estão? Tem 2. Eu também tenho. Tem 3. Tem 4. Eu tenho uma palavra profética de Deus para você. Egito não é lugar para quem tem promessa. Sai logo do Egito, porque Deus tem história nova. E a glória da segunda casa quer ser maior do que a da primeira. Vem reatar hoje aliança com Ele, porque tu tens chamado. Saia do teu lugar em nome de Jesus. Venha reatar aliança com Ele hoje, porque Ele te convida nessa noite. Venha. Eu não posso me demorar mais. Você que quer reatar sua aliança com Jesus, vem aqui em nome de Jesus. Volte para os braços do Pai. Não faça como o filho pródigo, filho rebelde, casa rebelde. Deixou de comer o pãozinho, o maná do céu na casa do Pai para comer, para sentir desejo de comer bolotas. Oh, aleluia! Aleluia! Oh, glória a Deus! 3 vidas retornando para Jesus. Tem festa no céu agora. Você pode aplaudir a Ele. Aleluia! Tem mais alguém? Tem mais alguém? Vem rápido! Deus tem pressa da tua alma. Vem rápido. Venha logo, venha logo.
para Deus. Olha que coisa linda. Isso aqui é fruto da oração de vocês, viu? Aleluia. Uma alma vale mais que o mundo inteiro. Imagina 3. Arabaxuri me cantaraia. Está tendo festa no céu. Coloca a mãozinha no coração assim, vocês 3. Diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu reato a minha aliança que foi quebrada contigo. Perdoa os meus pecados. Perdoa os meus pecados e me dá força para continuar te servindo, porque eu sei que eu tenho um chamado. Pastor, ore por essas vidas em nome de Jesus. Ore por elas. Ore por elas. A irmã está aceitando Jesus, não é isso, a irmã? A irmã está aceitando Jesus? Põe a mãozinha no peito assim, minha querida. Repita assim comigo: Senhor Jesus. Olha que coisa linda, em lágrimas, aleluia. Diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu te aceito como meu único Salvador. Querida, olha aqui para mim. Repita assim comigo: Senhor Jesus, nesta noite eu te aceito como meu único e suficiente Salvador da minha vida. Perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida, porque eu sei que eu tenho um chamado. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa noite que ouviu Deus falar com você. Eu quero orar. Aquela moça que está ali no meio, essa moça aqui, ó, vem aqui. Deus tem algo na tua vida muito profundo, muito tremendo. Vem aqui que eu quero orar por você. Vem aqui em nome de Jesus. Aquele moço moreno ali, vem cá. Deus tem algo tremendo na tua vida. O moreno, pode vir os dois. Aleluia, glória a Deus. Arabacandarai, porque Deus vai começar a usar esses jovens de forma tremenda. Você que quer uma mudança na tua vida a partir de hoje, que está no meio do pecado e quer mudança, quer sair do embaraço para atender o chamado, vem aqui que eu quero orar por você. Moço moreno que está lá atrás, tem um moço moreno lá atrás. Deus me diz que tu tens um chamado sacerdotal. O Senhor quer nessa noite renovar as tuas forças. Tu crê nisso, porque tu tens um chamado. Sai do teu lugar, porque eu quero orar por você. Ai, meu Deus. Pode adorar a Deus, irmão Robson. Aleluia, fecha os teus olhos. Aleluia, você que está no meio do vale agora, o Espírito Santo vai soprar no teu vale, viu? Aleluia, agora você pode sapatear, rodopiar. Você pode ser renovado, ser cheio, receber azeite, porque tu já ouviu a palavra e está saindo daqui mudado nessa noite. Coloque a mão no teu coração, feche teus olhos. Que você medite na letra deste louvor nesta noite. Ele está aqui. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo do que eu pensei. Servir-te é tudo que eu espero. O que mais quero é estar mais junto a ti. Derramar perante ti os meus anseios. A minha oferta nessa hora é a verdade. E
te mostrar os meus pequenos sonhos. Ah, Senhor, como eu dependo de ti para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. Louvar-te é bem mais do que eu mereço. Adorar-te é mais profundo, é mais do que eu pensei. Servir-te é tudo, o que eu espero, o que eu mais quero é estar mais junto a ti. É hoje, é hoje, hoje. É hoje que Ele te honra neste lugar, e uma unção nova cai sobre você, te renovar. E aonde você for, você vai ver a diferença, porque você vai só depender dele, depender dele na Kamatsuri. Oh, para me curar, para me ensinar. Ele vai te ensinar, ele vai. O caminho que você deve seguir, Ele vai te usar, Ele vai te usar como tu nem imaginar. Não vai imaginar na Kamatsuri o que Ele vai fazer contigo, jovem, nessa terra. Quantos podem adorar ao Senhor nessa noite? Adora, meu irmão. Diga palavras de amor para Ele. Diga: tu és lindo, Senhor. Diga, diga: maravilhoso, Senhor. Eu te exalto, Senhor, Senhor, Senhor. Nós estamos aqui para te adorar, Kamatsuri. Ele está aqui, meu irmão. Quantos podem adorar o Todo-Poderoso, porque Ele está aqui? Oh! Para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Na Kamatsuri, abra o meu coração para me curar, para me ensinar o caminho que devo seguir. Podes me usar, Senhor, como tu bem queres. Abra o meu coração. Pegue na mão do teu irmão. Continue adorando ao Senhor. Continue glorificando o nome de Jesus, porque Ele está aqui. Ele está aqui.
O Senhor te renovou aqui nessa noite. O Senhor renovou as tuas forças aqui neste lugar. Cai para atender ao chamado, ao chamado, ao chamado. Vidas foram libertas aqui, viu? Vidas foram libertas. Vai sentir nojo do cigarro, vai sentir nojo da bebida, vai sentir nojo do pecado.